O Japão perdeu o posto de terceira maior economia do mundo para a Alemanha. Mas afinal de contas, o que está acontecendo com a economia japonesa, que nos anos 80 competia de igual para igual com os Estados Unidos, era um grande polo de inovação mundial e agora não só foi ultrapassada pela Alemanha, como deve ser ultrapassado pela Índia em até 2 anos? Obviamente a resposta para isso é complexa. Os fenômenos econômicos têm sempre múltiplas causas. E a mais recente é uma super desvalorização da moeda japonesa, o iene. Mas todos os analistas concordam que a situação demográfica do Japão é um dos motivos pelos quais o país está com uma economia cada vez mais desacelerada. Desde os anos 90, do início dos anos 90, a economia japonesa está praticamente estagnada. O país não observa um crescimento econômico, a economia anda de lado. Desde essa ocasião, a população japonesa já estava bastante envelhecida. E o que significa uma população envelhecida? Ora, significa que nascem cada vez menos crianças e com a maior expectativa de vida a população idosa aumenta. Logo, a proporção de idosos na população vai aumentando. Veja só, hoje já 1 em cada 10 japoneses tem mais de 80 anos de idade. É o país mais envelhecido do mundo. 1 em cada 3 japoneses é uma pessoa idosa. A taxa de natalidade do Japão é uma das mais baixas que temos no planeta. Apenas 1,26 filhos por mulher. Para vocês terem uma ideia, para a população do país se manter, nem crescer nem diminuir, a taxa de natalidade deve ser em torno de 2,1 filhos por mulher. Logo, a perspectiva da população japonesa não é apenas que a proporção de idosos vai envelhecer e logo a população vai envelhecer. Ao longo do tempo, a proporção de idosos aumenta, mas a população vai diminuir, porque passam a morrer cada vez mais japoneses do que nascem. No ano passado, a população japonesa já diminuiu em 800 mil pessoas, porque houve 800 mil mortes a mais do que nascimentos ou imigração, que também conta para aumentar a população. Porém, o Japão é um país muito fechado para a imigração e difícil para o imigrante, afinal há várias barreiras culturais e uma língua muito difícil. Um imigrante chega no Japão, a barreira linguística é tão grande que ele está analfabeto, é preciso aprender o alfabeto específico daquela língua. Portanto, a situação japonesa é bastante desafiadora. Quais as consequências de uma população envelhecida na proporção da do Japão, 1 em cada 3 pessoas sendo idosas? Em primeiro lugar, a inovação cai. Inovação, em geral, é feita por pessoas jovens ou na maturidade da sua vida profissional. Como o número de pessoas nesse momento de criatividade vai diminuindo, o nível de inovação japonês vai diminuindo com o tempo. O Japão liderava o número de patentes registradas nos anos 80. Hoje esse número despencou. Isso é consequência do envelhecimento populacional. Também começa a faltar mão de obra para muitas indústrias dentro do Japão. Faltam trabalhadores no Japão, porque com o envelhecimento da população, o número de trabalhadores disponíveis na economia vai reduzindo gradativamente e a cada ano diminui. Isso é um grande impedimento para o crescimento econômico. Além disso, uma população envelhecida tem uma série de questões com relação ao gasto consigo próprio. Tanto que o Japão, em vários anos, tem enfrentado o processo de deflação e não inflação. Deflação prejudica a economia. Não é algo bom porque faz com que o dinheiro não circule. Enfim, os desafios japoneses são tão grandes que o atual primeiro-ministro, Fumio Kishida, tem declarado ser prioridade do país enfrentar a questão demográfica e a baixa natalidade. E tem gastado bilhões de dólares em incentivos para tentar reverter esta situação. O mais recente, inclusive, causou alguma controvérsia. O governo está pagando gratuitamente para mulheres fertilização in vitro, com o intuito de ampliar a taxa de natalidade. Será que isso vai funcionar? E fica aqui a reflexão para nós pensarmos. O futuro sempre se dizia era construído com pessoas jovens. Mas se cada vez mais as pessoas idosas é que vão predominar nas populações e o número de crianças e de jovens vai diminuir, que futuro nós iremos construir? E aí, a consequência disso? Podemos avançar sem dar o apoio que as famílias precisam para conseguir consolidar o seu estilo de vida, formar-se, cuidar das pessoas e ter os filhos que desejam? Essa é a grande questão e é o grande tema desse século XXI. Se você gostou desse conteúdo, não deixa de curtir o nosso vídeo, seguir o nosso canal, se inscrever ativando o sininho, as notificações e compartilhar com amigos e familiares para que possam refletir conosco sobre o assunto.